Fala, devs. Beleza, pessoal? Seja bem-vindo aí. Já estamos chegando no nosso sexto vídeo, tá? Nosso sexto vídeo dessa série que a gente vai fazer de Angular, tá? E é claro, pessoal, eu falei para vocês assistirem lá o vídeo do Leone, assistam mesmo, tá? Em algum momento a gente vai falar de coisas um pouco mais avançadas em relação ao Observable, em relação ao o Life Cycle Hook do Angular, tá? Mas tem muito conceito naquele vídeo da Lani e eu oriento muito vocês a darem uma lida, né? Assistirem os vídeos dela que são muito bons, tá, pessoal? Vai tirar a sua dúvida aí. Bom, como prometido, essa aula fala sobre rotas, pessoal. E rotas é muito simples no Angular, muito simples. Primeiro, vamos criar algo que é padrão, tá, pessoal? Algo que é padrão. Então, eu vou vir aqui, ó, no App, botão direito, New File. O que eu vou fazer? Eu vou criar o app traço route.module.ts. E nesse cara, o que vai existir, pessoal? Presta atenção aqui, ó. Isso é receita de bolo, tá, pessoal? Const, tá? Route. E aí eu vou começar a importar. Ctrl ponto, ele não tá achando. Beleza, não tem problema. Continua não achando. Não tem problema não. Vou importar ele à mão. Que o esquema de rota vai ser o seguinte. Primeiro eu vou. Não tem como, né? Não importar, né, o ngModule. Que ele é do Angular Core. O host, que é do Angular Host. Beleza? Para acrescentar o host, tem que ter o router, né? Módulo. E agora tá fácil, tá? Tá fácil. Já tem um router. E aí, como que a gente declara, pessoal? Antes da gente declarar aqui, eu já vou criar a nossa página home, tá? Deixa ela criada que a gente já traz ela para cá, tá? Botão direito aqui, new folder, colocar home, fazer algo bem rapidinho aqui, colocar o home.component.html e o test. Rapidinho, pessoal, senão não vai demorar. Essas aulas aqui tem que ser rápidas. Home. Beleza? Então já tem o nosso componente. Viu como que copiar e colar é bem rápido, pessoal? Você não tem lá muito problema com o Angular, não. Só vou declarar aqui no meu app module para eu não esquecer, né, do meu. Se você vir aqui, ó, se instalar aquela extensão, tá vendo? Ele já traz para você o Web Components numa espécie de IntelliSense, né? Se você apertar Enter, ele já auto-importa o home aqui, beleza? Então depois instala aquelas extensões lá, pessoal, para você poder ter uma agilidade aí no seu desenvolvimento. Vamos lá. Colchete, tá? Path, 2 pontos. E aí, qual é a primeira rota? Quando o cliente digitar lá o nome do seu site, qual é a primeira rota que ele vai? Eu vou mandar ele para home. E eu coloco aqui, ó, component, tá? 2 pontos, e falo com o nome do meu component. É o home component.
E aí eu vou falar que ele é path match full. Beleza, pessoal? Ele vai ser o nosso full, vai ser o nosso root. Segundo componente que eu vou criar aqui, pessoal, ele não vai estar aqui agora, tá? Mas vai ser o componente de cliente. Componente de cliente, tá? Então eu vou criar ele daqui a pouquinho, mas antes deixa eu criar esse padrão aqui de rota. Como é que cria, pessoal? Decorator dele, ngModule, tá? Abre parênteses, abre colchetes e você vai colocar lá imports. E aqui, ó, router module ponto for root, tá? E aí você passa lá o seu host, que é a sua constante que você acabou de criar, beleza? Outra coisa que você tem que fazer, você tem que exportar, né? Você importou o módulo de rota, você tem que exportar, porque essa rota que você está criando, em algum lugar você tem que registrar para o Angular saber que existe um arquivo de rota ao qual ele deve seguir. Então, export router module. Eu importei o router module, setei nele o meu for root e estou exportando ele para o meu app module, tá? E aí eu tenho que dar um nome para esse módulo: export class app routing module, tá? É como se fosse a classe mesmo, tá, pessoal? Beleza? Então, tendo criado esse arquivo de rotas, e você pergunta, poxa, você criou um arquivo de rotas agora, Felipe, e tá, tudo bem, mas você tem que falar que ele existe, né? Não adianta você como que eu falo pro Angular, né, que ele existe. Então, o nosso app module, deixa eu copiar aqui, o nosso app module é o módulo principal. É o módulo principal. Nele, tudo que você importar nele vai ser como posso dizer, seria algo do tipo algo que estaria visível em todo o sistema. Cada vez que você abre o sistema, essas páginas, por exemplo, daqui, a header, a side, a home, elas vão ser carregadas. Cada vez que você abre o sistema, de cara vão ser carregadas. Claro, vai ser recarregada uma vez só. Então, entenda que você não pode sair colocando no seu app module todas as classes que você quiser, entendeu? Então, você tem que estar ligado nisso, porque isso daqui é algo singleton, tá? Que você colocar aqui vai estar em toda a sua aplicação, é claro. Não, nada de também pânico, né, pessoal? Então, como que eu faço? Como eu falo pro Angular trabalhar com as rotas que eu quero? Simples. Vem aqui, ó, importa o seu app o app routing que você acabou de criar. Beleza, pessoal? Então, você já tem a sua rota. Depois a gente vai passar mais uma pincelada nela. A gente vai criar a nossa rota de cliente. Mas por enquanto é isso aqui. E aí a gente tem que fazer algumas modificações, né? Como que o HTML ele vai correr para a minha rota? Como? Lembra que eu falei que esse section aqui, ó, esse section content é o nosso body? Ele é o nosso body. Tudo que você colocar ele vai aparecer no meio da aplicação.
Então, nele aqui, você vai ter que colocar a seguinte tag, tá? Coloca a seguinte tag, router, que já está até completando, outlet. Apenas isso, pessoal. Então, toda vez que você vir entrar para uma rota, você vai entrar nessa esse router outlet, ele que vai direcionar para o Angular fazer o seu esquema de rota, tá? Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai fazer algumas modificações, tá? Algumas modificações referente ao esquema de rota. Qual modificação você vai fazer? A primeira vai ser a seguinte: lá no seu site, lá no site tem algumas coisas que tem que mudar. Por exemplo, esse ref, o Angular não trabalha com ref, tá, pessoal? Ele trabalha com router link. O router link que ele vai trabalhar dentro da sua tag de A, que é a sua tag de link, e ele vai direcionar segundo a rota que você configurar para o componente que você quer. Então, como é que seria aqui? Esse daqui seria o home. Então, eu vou escrever lá, router link igual a barra, que é o nosso home, né? Barra, o nome da aplicação, barra, ele já vai estar no home. Beleza? O nosso dashboard, quando eu clicar no dashboard, só para não esquecer, escreve aqui, ó, router link active, tá? Coloca active. O dashboard também, esse dashboard vai ser o nosso home. Então na link A você também faz isso, beleza? Agora, para espanto seu, você tem um router link do cliente. E aí você vê que o Angular ele não aceita você fazer qualquer coisa. Por quê? Se você for dar uma olhada aqui, tá rodando ainda aqui, tá? Se você for dar uma olhada aqui, eu vou copiar, vou copiar aqui, vou tirar esse cara e vou colocar a minha rota que seria para cliente. Se você tentar ir para cliente, não existe. Vamos lá. No console já deu erro. Tá vendo? Já deu erro. Por quê? Porque você tentando acessar, você criou uma rota que não existe. Eu não configurei essa rota. E como é que a gente vai configurar essa rota, pessoal? Vai ser da seguinte forma. Vou aqui em Pages, vou colocar lá clientes. E aí, pessoal, lembra que eu falei para você sobre a arquitetura de pasta, de como configurar, de como organizar as pastas no Angular? Então, eu organizo dessa forma. Já vi outros desenvolvedores também organizando dessa forma. E você não é obrigado a criar dessa forma, mas é um padrão que você vai ver até o time, em alguns casos, grandes times, usando padrão igual a esse, né? Ou um pouquinho diferente, mas que lembre, tá? Então eu vou lá, ó, vou criar uma pasta chamada listar. Vou criar uma pasta chamada salvar, outra pasta chamada share, e por fim eu vou criar um cliente.module.ts, que é o nosso módulo. E aí, pessoal, preste atenção. A gente vai fazer o seguinte: vamos criar lá cliente
traço component ponto que é um HTML. Vou fazer bem rapidinho, tá, pessoal? Ponto .ts. Salvar. Ah, não. Esqueci. Sempre esqueço. Listar. E listar. Beleza, pessoal? Salvar. Salvar, a gente vai salvar HTML. Deixa eu só copiar isso aqui. E salvar .ts. Beleza? E aqui, o que eu faço? Eu crio cliente.model, que vai ser a model que vai fazer o bind entre o que vai estar no seu front-end com o que vai estar no seu front-end, no seu HTML, com o formulário do Angular. Você vai ver como é que isso funciona. Eu vou colocar aqui export, tá, pessoal? Export class, é assim que se declara a classe no TypeScript, cliente. Beleza? E agora eu vou criar no share mesmo. Por que share, tá, pessoal? É o compartilhado. Imagine que outro componente for usar o componente for chamar o componente ou serviço de cliente. Ele já tem uma pasta share. É uma pasta que qualquer um vai saber, olha, essa pasta aqui é compartilhada. E inclusive eu posso colocar os meus componentes para serem importados ou não, né? Isso quem define é o módulo. Então eu vou criar aqui, ó, cliente.service.ts. E aí a diferença é o seguinte, ó, export class cliente service, tá? Só que esse camarada aqui, ele vai ter um decorator chamado injectable, porque ele vai ser injetável. Ou seja, o Angular ele tem de forma nativa uma injeção de dependência, e essa injeção de dependência ele depende de estar aqui como injectable. Beleza, pessoal? Agora tem uma outra situação que eu quero que vocês entendam referente ao cliente, tá? Deixa eu só fazer lá as pastas, tá? Deixa eu só criar aqui a salvar, né? Cliente salvar, cliente salvar. Essa salvar salvar component. Coloco lá cliente salvar. Salvar.component cliente traço salvar. Eu dei mole aqui nessa. Eu não coloco traço não, pessoal. Eu coloco salvar ponto component. Tá errado. A pressa é inimiga da perfeição. E listar a mesma coisa. Tá? Aqui já foi salvar. E agora basta a gente fazer cliente listar. Ponto component. E a gente coloca o nome dele, cliente listar. Beleza? Então já tenho dois componentes. Agora, pessoal, tem aqui, já está certinho, tem o nosso módulo. E aí, dentro do nosso módulo, vai ficar todos os nossos componentes que pertencem ao módulo de cliente, seja lá o salvar ou listar.
E aí como é que fica, pessoal? Preste atenção no seguinte. De novo, const routes. Beleza? E aí, eu faço dessa forma aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Path. Qual é a primeira rota que eu quero que ele chegue? Coloco lá component, cliente listar component. E ele vai ser o meu patch match full. Patch match full. O que tá errado aqui? O que tá errado aqui? Tá. Botou isso aqui. E esse daqui não é maiúsculo, é minúsculo. Certo? E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Esse não é full. Tá? Esse não é full e esse também não é full. Porque esse daqui, esses dois vão ser salvar. Esses dois vão ser o salvar. E qual é a rota? A primeira vai ser adicionar e a segunda vai ser como é que passa, define um parâmetro na rota. Eu defino que minha rota vai ser dos pontos id barra editar. Beleza? Então é isso aí que é parte do meu esquema de é minha parte de esquema de rota. Então eu vou lá no ng módulo agora, pessoal, e coloco o seguinte. Primeira coisa, declarations. Você pode fazer isso pelo ng generate módulo, tá, pessoal? Estou fazendo isso na mão, mas você pode criar ng generate módulo, tá? Estou fazendo isso na mão. Declarations, primeira coisa. Vou criar, não precisa de ordem, tá, pessoal? Esse é o meu declarations. O que eu vou importar? O que eu quero importar de módulo para agora? Por enquanto, vai ser o router module.forShield. Ele não vai ser o root, agora ele vai ser o filho, tá? Routers, que é a configuração de roteamento que eu fiz lá em cima. E aí eu quero criar o seguinte, olha, eu quero que o meu cliente e o meu salvar seja exportado. Porque se algum outro se algum outro componente quiser importar esses caras, eles vão conseguir. Beleza? E aí, por fim, pessoal, duas coisinhas aqui básicas. Providers, você entra aqui e coloca cliente service. Que aqui, pessoal, eu defino que quando eu chamar o meu módulo de cliente e somente esse módulo, ou outro que criar o cliente service como provider, o próprio Angular já vai gerar uma instância para mim como fosse a configuração de injeção de dependência, seja lá, por exemplo, Simple Injector, um Ninject que você talvez use aí no seu desenvolvimento, ou até mesmo do ASP.NET Core, que tem lá o Core, né, que é o iService Collection, enfim. Esse providers aqui, ele faz via módulo. Você também pode fazer isso no component, que o componente ele tem lá, vírgula, ele tem um provider que você pode fazer a instanciação
do seu serviço de gestão de dependência dentro do componente. Ou seja, aquele serviço só vai estar, só vai ter uma instância dele dentro daquele daquele componente. E aí, pessoal, eu vou escrever aqui, ó, export class cliente módulo, tá? Beleza? Foi. É assim que eu trabalho com rota. E agora eu vou lá no meu host módulo, lembra dele? Do meu host módulo? Então, ele é o responsável por o cadastro. Eu criei dentro do meu módulo de cliente, eu criei qual os módulos, que é qual os componentes, né? Eu criei um depara do meu componente, né? Que foi o que eu criei aqui, para as minhas rotas. Cada componente tem a sua rota. Mas agora eu tenho que criar, quando chamar clientes, eu sei que quando eu chamar cliente eu tenho que renderizar o cliente listar. Mas beleza, como que eu chamo ele? Como que o Angular vai saber que tem que chamar cliente listar? Na parte de rotas que está dentro do app routing, que também não é muito difícil, pessoal. Olha só, o path, eu vou cadastrar ele como, pessoal? Cliente, beleza? Que é o que eu fiz aqui, ó, cliente. Aí eu já tô falando, ó, essa rota aqui existe. Agora eu vou fazer o seguinte, load children, pessoal. Load children. Ele não é um full, ele é um children. E aí eu vou chamar o seguinte, import, tá? Import ponto barra pages barra clientes barra, tá vendo? Cliente módulo. E aí você tem que fazer isso aqui, ó, pessoal, ponto den. E aí você chama uma expressão parecida, é uma expressão lambda, né? Uma link, né? A expressão lambda m ponto, o nome do módulo. Acabou. Se você for ver agora, você não toma mais erro. Ele levou um desconect aqui, né? Mas você não toma mais erro de rota. Se eu vir em cliente, tá vendo aqui? Ele já mudou. O Angular, ele já encontrou a minha rota de cliente. Se eu for lá no HTML de cliente, listar, escrever lá, ó, H1, bem-vindo à página de clientes. A página de clientes. Se eu for em cliente, tá lá. Se eu for para home, não tem cliente. Então aí está configurada a nossa rota. Basta agora eu ir no header e fazer uma configuração também, que seria a seguinte: lá no header eu só tenho que fazer o seguinte, na logo desse carinha aqui eu tenho que colocar um router link não ativo, router link barra, tá? E só, era só isso, porque na logo eu saí aqui, se eu clicar na logo, aqui, ó, esse cara daqui, se eu não me engano, cadê ele? Deixa eu ver, header logo, é aqui, ó. Eu volto para logo, cliente, logo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, tá? Um abração em vocês. Qualquer coisa, só perguntar que a gente vai estar aí para ajudar. Bom? Valeu, um abraço.